Oi, eu sou a Silvia e esse é um canal de costura sustentável, onde eu te ensino a aproveitar materiais como calças jeans velhas e outros tipos de retalho. E olha só o que eu quero te ensinar a fazer hoje. Essa linda necessaire feita com barras de calça. E eu te explico direitinho como fazer ela, passo a passo, nesse vídeo agora. Então, bora costurar comigo! Então, para fazer essa peça, nós vamos precisar de barras de calça jeans, que a gente vai abrir, desmanchar a costura, certo? Nós vamos precisar também de um estruturador. Eu tô usando aqui essa espuminha, que tem uma resina, mas tu pode usar a manta R1, que fica ótimo também. Eu tenho um pedaço aqui na medida de 28 por 42, mas é um pouco maior do que o resultado final da nossa peça. Eu tenho também aqui um forro, tenho esse pedacinho aqui de nylon, que é um retalho que eu tenho, pode usar o material que tiver, pode ser tricoline, pode ser percal, pode ser microfibra, o que tiver, tá? Então, esse pedaço aqui tá medindo também um pouco menos, até 28 por 40. 40 vai ser a nossa altura final da peça, mas a lateral aqui eu vou refilar um pouco de acordo com o nosso resultado. Tenho aqui também um zíper. Esse aqui é do tipo de metro, que a gente pode destacar. E um cursor. Esse zíper tá medindo 28 centímetros. Tem também uma etiqueta. E além das barrinhas de calça desmanchadas, a gente vai usar também duas tiras. Essas tiras aqui eu cortei com um pouco mais de 40 de comprimento por 6 de largura. São duas, elas vão dar o acabamento depois aqui do lado, da onde a gente for aplicar as barras. Já tenho aqui algumas barrinhas que eu já cortei na largura de 15 centímetros, a altura delas varia, tá? Já cortei elas, tirei os fiozinhos e passei o ferro, então são várias barrinhas aqui. Vai colocar para ver quantas são necessárias, tá? Porque a gente vai aplicar dessa forma aqui. Então, para começar, eu vou pegar algumas barrinhas aqui e mostrar para vocês como é que a gente transforma, né, essas barras aqui em material bom para a gente utilizar para essa peça. A gente vai descosturar, isso aqui é um abridor de casas ou um descosturador, tá? Essa aqui tá bem cortada, bem rente, é uma peça que com certeza iria fora, não parece ter muita utilidade, mas a gente vai descosturar, tá? Pra seguir aqui é melhor usar essa parte aqui por dentro, pra não furar o tecido. E é isso aqui, ó. Tá? Chegou aqui, até vou cortar essa, porque a gente não vai usar essa parte da costura. Vou cortar um pedaço aqui. Então, descosturou, tirou aqui todos os fios que ficam sobrando, tá? Passa o ferro e essa peça tá pronta para ser usada, certo? Então, agora a gente vai começar a montagem. Para dar início à montagem, nós vamos primeiro localizar o meio desse estruturador aqui, para saber onde a gente vai posicionar as nossas barras. Então, aqui, fiz um piquezinho de cada lado. E aí, a gente vai posicionar essas barrinhas bem no meio aqui. Se quiser, pode fazer um piquezinho em cada uma, ou pelo menos na primeira, depois não tem mais necessidade. Então, a gente vai posicionar aqui bem no meio. Como eu disse, elas têm em torno de 15 centímetros, pode ter um pouquinho mais, menos do que 15. Se todas forem iguais, não tem problema, a única coisa é que daí talvez tenha que aumentar a largura um pouquinho da tira que vai nas laterais. Então, para começar, a gente vai
costurar essa peça aqui, a inicial, e depois a gente vai colocando todas as outras aqui na sequência. Vão ficar assim. Prontinho, costurei todas as barrinhas ao longo de todo o estruturador. Agora vocês podem ver que aqui do lado tá bem irregular, não tem problema. Agora a gente vai pegar então aquelas tiras de 6 centímetros, que são inteiras, vai pegar lá de cima até aqui embaixo, bem retinha, e vai costurar em cima desses retalhos, escondendo todas essas pontas. Com um pezinho de máquina. Costurei desse lado aqui. E eu não cheguei a falar pra vocês, mas eu rebati as costuras, tá? Cada costura aqui cada peça que eu coloquei, eu passei uma costurinha por cima pra ela ficar mais firme. E isso eu vou fazer agora aqui nessa barra lateral também. Ó, assim. Agora, então, eu vou passar uma costura de pesponto aqui por cima também. Prontinho desse lado. Mesma coisa do outro lado. Aqui, começa na... Prontinho. Então, agora eu vou passar o ferro aqui, pra fixar nessa resina que tem aqui embaixo. E aí, eu vou passar também uma costura de segurança nas beiradinhas aqui pra fixar tudo. E aí, só depois eu vou trazer, então, recortado aqui pra gente ver exatamente qual foi a largura que ficou. Eu quero com 40 de comprimento, mas eu ainda não tenho certeza da largura final. Pra gente cortar o forro, enfim, terminar a peça, então, com a largura que ficou. Prontinho! Tá aqui a nossa peça. Ela ficou com um total de 24 na largura por 40 no comprimento. Eu escolhi aqui o lado que eu achei mais bonito e já apliquei a minha etiqueta. Então, esse aqui vai ser o lado da frente, tá? Então, ela vai ficar assim. Já refilei também o meu forro para ficar do mesmo tamanho, 24 por 40, que antes eu não tinha certeza de qual seria o tamanho final. E agora, a gente vai encontrar
o centro da peça e vai cortar a nossa caixinha de leite. Então, a gente une bem certinho ali em cima, tá aqui. Vou colocar aqui um clipe para não fugir. Aqui. E aqui. E aí, eu tenho aqui, então, um quadradinho de 3 por 3, que vai ser a nossa caixinha de leite. A gente vai colocar aqui no cantinho inferior, na dobra. Bem certinho. E vamos cortar. Como na parte de baixo não tem costura, tá? Então, depois, na hora da gente fechar a caixinha, ela vai dar uma sobrinha de um lado. Não tem problema, a gente encaixa depois, tá? Porque eu prefiro fazer assim, sem costura. Também prefiro cortar a caixinha de leite antes de costurar, porque senão depois a gente precisa reforçar a costura, senão ela pode abrir. Prontinho. Agora eu vou colocar o zíper. Podemos destacar ele, já que a peça tá inteira. Se preferir cortar aqui no meio, não tem problema, tá? Também dá. Eu não gosto muito daquela costura que fica no fundo, então por isso que eu já faço ela inteira, mas não tem problema. Vamos costurar o zíper aqui. Não precisa ser bem um pezinho de máquina, porque agora a gente vai colocar o forro por cima e aí sim a gente vai até bem encostadinho. Se preferir usar o pezinho de zíper também não tem problema, eu também prefiro usar esse aqui. Prontinho dos dois lados, agora a gente coloca o forro. Também fica a teu critério, tem gente que prefere costurar desse lado aqui. Eu gosto de costurar na parte do forro, porque aí a gente consegue colocar, fazer a costura mais rente, mas fica à vontade. Então, eu vou emendar aqui no início, coloco o pezinho bem encostadinho da cremadeira e vamos até o final. Aqui, do outro lado também, bem esticadinho. Vamos desvirar para rebater. Aqui e aqui. Prontinho. Agora eu vou aproveitar e vou tirar aqui a caixinha de leite do forro também, aí já fica tudo igualzinho. Isso, agora eu vou colocar o cursor. Para colocar o cursor, é bom a gente tirar um pouquinho dos dentinhos aqui de um lado, porque facilita bastante. Então, eu entro aqui na parte maior, vou até começar a parte menor, e aí eu encaixo e puxo os dois juntos. Vou até o final, porque eu quero a peça fechada. Então, eu vou colocar de novo. Ela vai até o centro, aqui.
E agora eu desviro a peça. Prontinho. Forro para um lado, corpo da peça para o outro. Agora a gente vai costurar do ladinho aqui, com um pezinho de máquina, mas nós vamos só até chegar nos dentinhos do zíper. Não vamos passar por cima dos dentinhos, tá? Então, aqui começa, dá um retrocesso e vai costurando até chegar no zíper. Quando chegar no dentinho, dá um retrocesso e para. Do outro lado também. Alinha tudo. Um pezinho de máquina até chegar no zíper, até os dentinhos, dá um retrocesso e para. Não passa por cima dos dentinhos. Na parte do forro, a mesma coisa. Até chegar no dentinho, dá um retrocesso e para. E do outro lado do forro, a gente vai ter que deixar um espaço para desvirar, tá? Então, eu vou costurar um pouquinho aqui. Uns 4 centímetros, dou um bom espaço aqui, lá em cima, faltando uns 3 centímetros, eu vou até o dentinho do zíper e paro. Cortar aqui o excesso de zíper. E fechar as caixinhas de leite. Então, como a gente cortou com a mesma medida, os dois lados, é normal sobrar um pouquinho aqui na base, tá? Ó, ficou sobrando um pouquinho. Não tem problema, a gente vai fazer aqui a costura, depois a gente corta o que sobrou. Um pezinho de máquina, pode abrir a costura ali no meio, e aí reforça no meio, passa, vai e volta. No final também, retrocesso. Ó, sobrou um pouco aqui, não tem problema. Corta fora. Mesma coisa do outro lado. Também sobrou um pouquinho. Um pezinho de máquina, abre a costura, faz um retrocesso por cima da costura e um retrocesso no final. Agora, eu vou fechar as caixinhas de leite do forro também e já volto para desvirar a peça com vocês. Prontinho, vamos desvirar a peça. Ajeita os cantinhos. Vamos fechar o forro. Pode fechar na máquina ou com pontinhos à mão, tanto faz. Bem na beiradinha. Prontinha a nossa necessaire. Olha que peça mais linda, diferente. E aqui, pessoal, olha o detalhezinho aqui, ó.
porque nós não passamos por cima do dentinho. Olha como ele fica bem acabadinho aqui, ó. Desse lado aqui também, olha só, tá? Então, essa aqui é a nossa necessaire, feita com barras de calça. Olha que charme, que peça bonita, tá? Gostou? Então, deixa teu like, já te inscreve no canal e fica acompanhando para mais peças lindas e úteis como essa aqui, aproveitando materiais que iriam fora e que podem se transformar em lindas e úteis peças.